E aí, Rogério Ceni deu um nó tático no Cuca? Não acho que seja nó tático, não. Eu penso como Mas se tivesse sido vitória do Palmeiras, o senhor falar que nó tático, eu não falo nó tático. Eu penso igual o Sormani. O time do São Paulo, o Cuca armou o time que nunca tinha armado. É isso. Como é que você joga você vai jogar contra um time que tem 3 zagueiros. Aí você tira o seu centroavante, você eliminou, você não tem... O cara da sobra, o Michael, ele jogou sorrindo. O Michael não sujou a roupa. Por quê? Não teve atacante para ele marcar. Só depois, quando entrou um Borja no finalzinho, aí você vai. Aí você joga com 2 lados do campo, com um jogador de velocidade ou por dentro, ou tentando fazer uma dobra numa tabela. Quer dizer, o time do Palmeiras foi muito mal. O Cuca falou, não, o time não jogou mal. O time jogou muito mal. Muito mal. O Palmeiras jogou para empatar contra o São Paulo. O desejo do Palmeiras era empatar contra o São Paulo. Não conseguiu. E ainda teve um pênalti. Continuou. Ainda teve um pênalti desperdiçado. Né? Esse também é um lance decisivo para o jogo. Bem lembrado. Teve um pênalti. O Jean bateu mal o pênalti, botou para fora. O Jean que costuma bater muito bem pênalti. Mas por que ele bateu mal o pênalti? Olha a posição do goleiro. O goleiro não dá o canto para ele. O goleiro fica parado, esperando a definição dele. E só vai na bola depois que ele bate. O goleiro tirou toda a estabilidade do batedor. Foi pênalti aquele outro lance lá? Qual pênalti? Põe de novo na produção. Foi falta no Felipe Melo. Não, o Felipe Melo foi agarrado pelo Cícero. E aí, quando ele é puxado, ele levanta o braço e a bola bate na mão dele. O pênalti foi. O pênalti foi. Foi pênalti. Foi pênalti. Vamos ver o Jean bater o pênalti, senhor Mano? Pra ver se o Pascoal tem razão. Já não é a primeira vez que o Jean perde pênalti, não, hein? Não, mas ele cobra muito bem. Já perdeu muito pênalti no Fluminense, perdeu pênalti no São Paulo já. Mas ele cobra muito bem. Algumas oportunidades. Ele cobra bem. O Jusilei fez o pênalti, o Jusilei, o jogador de São Paulo. O Jusilei que joga muito. Mas o que ele tá jogando... Vamos ver aí o pênalti. Vamos ver se o Pascoal tem razão. Primeiro, então, foi pênalti. Esse pênalti foi no Jean mesmo, né? Ninguém queria. Foi no Jean. E aí a gente vai ver o replay mais 60 vezes e aí a gente vai ver o gol. Então faltam 44 vezes pra gente ver o replay. Ó, peraí. Vai contando. A produção é legal pra caramba. 3 horas, velho. 3 horas. Ó, quando for 3h15, a gente vai mostrar o Jean batendo bola. Como é que você sabe disso, meu amigo? Conhece a produção? Peraí, se tem muita imagem, você reclama. Se não tem imagem, você também reclama. O Renan... É isso aí. O Renan esperou até o último segundo, repara. O Renan fica parado, não dá nenhum canto pra ele. Aí o pênalti ele tira. Isso que tem que repetir. Ele tira, ó. Agora vai ter um lateral, nós vamos ver 49 vezes. Um lateral comum. Agora o pênalti pra gente ver se o Renan Ribeiro... Olha lá. O Renan ficou. Só vai no último momento. O Renan não deu nada pra ele. O Renan não deu nada pra ele. Eu concordo com o Pascoal. Ele cobrou muito mal, hein, Pascoal? Ele isolou, ele deu uma porrada na sala, jogou longe. O Renan não sai, o Renan não vai no canto. Ele espera até o finalzinho. Ele obrigou o Jean a definir a situação. Ele acertou o repórter, você viu, né? Pegou um 2. Bateu muito mal. Meu sonho é acontecer isso com o Bispo, o nosso câmera. Mas quando ele estivesse lá na grua. Pra voar lá de cima. Posso falar um negocinho a respeito desse jogo aí? Eu achei uma coisa muito interessante que o Rogério Ceni fez. Ele pegou o Luiz Araújo e jogou em cima do Mina para evitar a saída de bola do Palmeiras com o Mina. Isso eu achei muito inteligente por parte do Rogério Ceni. Porque a gente sabe muito bem que o Mina tem uma saída de bola muito boa. E ele pegou o moleque cumpriu toda a determinação até o final. O Mina é um Ramos Delgado, é isso, Romano, que você está me dizendo? Mas o Mina é um cara importante. Não conta nada pra ninguém. Mina, Paulo Lima não conta nada pra ninguém. O Barcelona está consultando o Palmeiras para ver se vai levá-lo agora. Tudo bem, mas ele pode ser um belo zagueiro, mas ser um homem de ligação do meio da defesa. Não, mas é que ele sai bem. Vocês estão achando demais. Não, mas a saída dele, Paulo, o Palmeiras, para evitar esse chutão, essa ligação direta, sai com os seus zagueiros, sai com os laterais. E o Mina é o principal jogador dessa saída de bola do Palmeiras. E o Luiz Araújo fez uma marcação em cima dele. Ô Zé Eduardo, o que acontece com o Palmeiras quando joga o São Paulo no Morumbi? 15 anos? 16 agora. Eu não sei o que eu não sei o que acontece. O que eu sei é o seguinte, que os dois times, o São Paulo e o Palmeiras, têm o mesmo tipo de problema, é problema defensivo. O Palmeiras é muito mais. E eu falei aqui outro dia, que na Libertadores precisa melhorar a defesa, senão no mata-mata não vai classificar, toma muito gol. E uma coisa que o Palmeiras não tem, tá tendo a bola cruzada na hora, toda hora. A defesa fica muito exposta. E o São Paulo nem se fale. O que fez o Rogério Ceni? Ele consertou a defesa, né? Fechou a defesa. Nesse jogo. Ele voltou atrás sobre todas as convicções dele e acho que ele ganhou taticamente o time. O Palmeiras continuou com os erros defensivos. Até no expediente eu falei, é um time, como os dois times têm o mesmo tipo de deficiência,
quem se defender melhor vai levar vantagem no jogo. São Paulo se defendeu melhor e o Palmeiras não soube se defender, por isso perdeu o jogo. Agora, quantos jogos da invencibilidade? São muitos. 18 anos, não dá para saber. 16 anos agora. 16 anos, não dá para saber. 16º, É mas muito ainda tá em tempo. 15, né? É muito tempo. É muito são tempo. vários anos mais. Não tem um motivo. Vamos ver agora, vamos ouvir então que o Savoia concordou que o Rogério Ceni deu um nó tático no Cuca? Não, que é isso? Você não concordou? Não falei nó tático. Não existe nó tático. Você falou que deu um Ninguém banho. concordou com o nosso GC? Eu concordo. Eu Eu concordo concordo com o GC. Nó tático no Cuca. Não, também acho. Acho que o Rogério foi perdeu super o bem. rumo de casa. Não sabe. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: Tá procurando a não bola. faz o menor sentido o Cuca poupar jogadores, um brasileiro, pensando na Copa do Brasil. Também acho, Armani. Porque é o seguinte, a Dava Copa do tempo. Brasil, O jogo foi no sábado. sem contar isso, a Copa do Brasil, assim como Libertadores, são torneios em mata-mata, onde a surpresa pode acontecer. Isso. Com o time que o Palmeiras tem, com o investimento que o Palmeiras fez, times mais ricos do futebol brasileiro, com um elenco invejado por todos. Qual é a tendência? Ganhar o brasileiro. Ganhar o brasileiro. Não tem surpresa, gente. São 38 rodadas. Não tem surpresa. Por exemplo, o Palmeiras, ele pode ser surpreendido pelo Internacional. Pode. Com titular ou reserva? E Com o titular Guto reserva. Ferreira tá chegando. hein? Exatamente. Então, eu acho que é um erro gravíssimo do Cuca poupar jogador no brasileiro para tentar ganhar a Copa do Brasil. É mais fácil ganhar o brasileiro, gente. Com tempo de recuperação. Não tem surpresa no brasileiro. O mais rico vence. O mais rico, no caso, tem o melhor elenco. O Palmeiras é mais rico e tem o melhor elenco. Tá na cara. É só se concentrar no brasileiro. É só não perder o vestiário. É só não deixar a vaidade aflorar. Você entendeu? Então é muito melhor você investir no brasileiro. Não tem jeito. Pelo amor de Deus, gente. O Palmeiras é o grande favorito para ganhar o brasileiro. E tem elenco. Mas pode ser surpreendido na Copa do E Brasil. tem Então, elenco Cuca, pra jogar você a errou. Copa do Brasil. Mas a partir do momento que tem o melhor elenco, entende-se como melhor elenco aquele grupo de pessoas que o reserva pode se equiparar com o jogador titular. O Palmeiras, Sormani, eu concordo contigo. Se não tiver talvez um desgaste físico aflorado, alguma coisa que o fisiologista vete, coloca pra jogar. Mas o reserva imediato é um cara que, teoricamente, tem qualidade também. mas põe contra o Inter, Não, mas, Flavinho, na boa, o Palmeiras ele precisa da rivalidade rodagem dessa. pro reserva também. Eu entendo a metodologia que o Cuca tá usando, porque se você estabelece que você só tem 11 jogadores, quando você precisar colocar aquele outro cara pra jogar, aquele cara vai estar Sim, sem... mas, mano, vai tá muda sem- pontual, não muda o Mas, lateral Pascoal, direito, o zagueiro, o Pascoal, lateral foi uma esquerdo, fatalidade o que volante, aconteceu Ele com o deixou em Palmeiras. 4 jogadores. Pô, É muito seis Que o posições Palmeiras ele jogou mexeu. mal, é fato que jogou mal. O Palmeiras ainda vai oscilar muito no Campeonato Brasileiro. O Cuca ainda tá tentando reaver um trabalho que ele deixou ano passado, mas que o Eduardo Batista fez questão de estragar. Então o Palmeiras ele vai ter altos e baixos no Campeonato Brasileiro, tá na cara. Mas não tem motivo pra caçar as bruxas. Pô, mas você E do só Palmeiras daqui a fala, pouco você vai- só vai fala engrenar. do, você só fala parabéns do pro Palmeiras, Rogério, você o só Rogério fala mandou do bem. Palmeiras. Nós vamos ouvir o Rogério Ceni, São Paulo ganhou. Vocês têm que falar. Nós dissemos, acabamos de falar. Não, você fica. São Paulo ganhou. Não, São Paulo ganhou. Vamos ouvir o Rogério Ceni calando o mano. Vamos lá. A montagem do treinamento dessa semana, eu aprendi com o Cuca como montar esse treinamento, porque era assim que ele montava em 2005. Rogério, é só uma figura de linguagem, tá? O estagiário deu um nó tático no professor consagrado hoje? Jamais, jamais. Isso não existe no futebol. Não existe. Principalmente contra um treinador que tem anos e anos de experiência na carreira. E muitas das coisas boas que eu aprendi dentro do campo foi com ele, porque é um treinador extremamente competente. Jamais, nem de um treinador experiente para um estagiário, que dirá de um estagiário, como você utilizou a palavra, e eu entendi, alguém que está começando, sobre um treinador com a experiência do Cuca. Todos que vieram aqui ficaram felizes, os São Paulinos que estavam em casa acompanhando o jogo pela TV, pelo rádio, terá um domingo de tranquilidade, de alegria, comemorando uma vitória extremamente importante contra talvez o time mais forte hoje que nós temos no Brasil. Eu acho que a vitória é muito legal, porque a vitória foi construída pelos atletas. A vitória não é minha, a vitória é deles. Eles se doaram ao máximo dentro do campo de jogo, fizeram tudo que foi pedido e um pouco mais. E eu acho que eles têm que comemorar mesmo, porque jogar contra o Palmeiras hoje, nos dias de hoje, com o grau de qualidade do nome dos atletas e do futebol de cada atleta que o Palmeiras tem e sair vitorioso, eu acho que tem que ser um fato que seja relevante para todos eles. Agora vocês dois
Agora vocês estão quietinhos. Quietinho por quê? Mas vocês não vão criticar o Rogério, Muito a pelo entrevista. contrário. Muito pelo contrário. Critiquem. O Rogério Ceni O que a gente merece espera elogios. de vocês é veemência agora. Os senhores dos vocês dois. Vai lá, critica. Olha pra mim, querido. Critica. O Alborguete Olha, judeu, segura a onda aí. Critica. Agora escuta nisso, viu, senhor? O negócio é o Os dois. seguinte, Deixa É eu a dar uma dupla coisa, deixa eu Stanley falar uma Hard. coisa. Ó, Stanley, sábado, vai. eu tive a oportunidade de trabalhar Você sábado mandou uma aqui depois mensagem da pra mim, partida. sábado à noite. O que eu Sábado vou de- dizer segunda-feira? Não, Agora senhor, fala aí. não mandei nada, não mandei nada. Manda as duas aí. Não mandei nada. No sábado, depois que acabou o jogo, eu disse aqui, parabéns pro Rogério Ceni, que teve a humildade e a compreensão de enxergar o que ele tinha pela frente, o trabalho que ele tinha que executar e trabalhou. Melhorou o time do São Paulo. Aquela melhora que eu vinha cobrando e vou continuar cobrando, que o time do São Paulo tem que evoluir a cada rodada. Eu elogiei o Vasco da Gama e vou elogiar o São Paulo. Na evolução, o São Paulo evoluiu para esse jogo contra o Palmeiras. Enxergou como é que joga o adversário, montou um esquema e trabalhou muito bem. Parabéns, Rogério. É o seguinte, Trabalha bem. é o seguinte, Eu vou São aplaudir Paulo aqui, perde, os Rogério. caras batem na Parabéns, mesa, Rogério. grita, fala do Parabéns. Rogério. Aí o São Paulo Parabéns, ganha. Rogério. Dó É. tático não deu. Não tem dó tático coisa nenhuma, isso não existe. Agora o senhor, Isso é invenção. Eu quero nem falar mal do Quer ver assim, ó. Já disse aqui, Cuca escalou mal, montou mal e não fez um bom trabalho no sábado, querido. Porque aqui a gente guarda tudo que vocês falam. Esse querido agora. Querido, minha mulher odeia, falou querido caramba. Opa! Ela falou outra coisa. Ô, Flavinho A não. dona Rena é boca suja. Flavinho não. Pascoal, Olha lá. o que você tem a dizer da vitória, bela vitória do São A cara Paulo? de paisagem que ele faz, Pascoal, bela vitória do São Paulo sábado. E aí, gostou do Rogério Ceni, Pascoal? Foi bem. Hã? Pascoal, Falou direitinho. eu não ouvi. Falou direitinho. Escalou Pascoal, direitinho. eu não ouvi. A tática boa. Escalou Quer ver? direitinho. Pascoal, o Cuca foi mal sábado, perdeu o Palmeiras? Muito bem, não. Hã? Agora vamos supor 2-0 pro São Paulo, pro Palmeiras. Pascoal, Rogério Ceni foi mal? O Cuca, eu trabalhei com o Cuca, eu conheço bem o Cuca. Deu um nó tático no Rogério. Ai, Rogério! Jesus, que porcaria! Mas é muito tonto. Nada disso. Rogério, quando trabalha bem, eu deixando seu aplaudo. parceiro aí. Tô esperando. O senhor tá deixando seu Tô parceiro esperando. sozinho? Pelo O senhor contrário, não tô tem nada pra esperando. falar? Tenho, parabéns, Rogério Ceni. Diferente de você. Mano, Eu não posso responder, você pergunta e não deixa eu Tá responder. roubando o verdadeiro. Ô, mano, gostou do Rogério Ceni? Bela vitória de São Paulo, Rogério Ceni méritos, né? Ah, tá testa. Parabéns. Foi bem. E o Cuca, sábado, hein? O que aconteceu, mano? O Cuca é muito bom. O Cuca é melhor que o Rogério. É melhor que o Rogério. O Rogério ainda tem muito o que aprender, mas foi bem. Eu queria vamos ouvir o parabenizar, Cuca aí. posso falar? Você vai falar, nós vamos ouvir o Cuca. Que você... Mas o papo é Rogério Ceni, depois vai voltar com o Cuca e tem que repercutir o Cuca. fala, mas fala com ênfase. Vocês mas dois, é óbvio. vocês desceram o pau no cara a semana inteira, agora Não, no dia pelo vai ver o contrário. cara. Inclusive, eu, depois da vitória contra o Avaí, eu falei que ele teria, se vencesse o Palmeiras, um fôlego extra. Inclusive, eu acho que ele conseguiu adquirir lembra isso. disso? É que você só lembra o que convém. O negócio é o seguinte, com relação ao Rogério Ceni, Benja, o Rogério Ceni ele tem amadurecido muito com relação ao posicionamento tático do São Paulo e ele como treinador também. Porque o Rogério, quando chegou no São Paulo, ele tentava justificar o injustificável. O São Paulo não jogava nada, ele trazia aqueles scouts, aquele monte de números que ninguém queria saber para tentar justificar uma situação que todo mundo viu o oposto. Ele fala, mas meu time teve 80% de posse de bola. O time alçou 84 bolas na área do adversário. Ontem ele não usou isso. Não usou isso no jogo de sábado. Inclusive, quando alfinetado pelo repórter lá que comparou ele com o estagiário, ele poderia... Foi alfinetado, óbvio que foi. Óbvio que foi. Não, ele o cara poderia... foi Ele poderia respeitoso, não, entenda ele como foi, é mas ali foi uma pergunta capciosa. Porque se o cara quisesse, Flavinho, ele poderia ter interpretado de uma outra forma. Como não, senhor? Como é que o repórter alfinetar? Ele vem com... Acho que quando você usa esse tipo de termo, O cara vai pegar o alfinete, olha lá. o cara até pode tentar dizer outra coisa. Alfineta o sabor. Não, mas é verdade. O repórter, quando ele faz uma comparação dessa, o treinador muitas vezes ele pode não entender o que ele quis Mano, você dizer. tá meia hora falando, e aí? Mas ele tá sério, isso mostra que eu não sou um cara recalcado. Isso mostra que eu não sou um cara recalcado. O Rogério Ceni foi melhor que o Cuca Mano, no você sábado, pô. falou, você tá meia hora falando, que conclusão que a gente chega? Olha, eu tô falando desde o começo. Desde o começo. Eu acho que desde o Rogério Ceni, os números...
É muito importante. Você falou meia hora. Que conclusão que a gente chega? Ó, mano, pensa aí que nós não entendemos chongas que você falou. Vamos ouvir aí o Cuca. Vamos ouvir o Cuca e o Fernando Praz. Vou jogar pérola aos porcos. O nosso Rolando Léo, ele falou meia hora e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Ele criticou, ele elogiou. Nós jogaremos pérola aos porcos. Cuca! Parabéns para o São Paulo que ganhou. Nossa vida segue quarta-feira. Nós temos um adversário difícil como foi hoje. E não adianta baixar a cabeça. Tem que levantar a cabeça, melhorar em cima do que pode, porque a sequência para nós é dura, é boa. Porque a gente está envolvido em diversas competições. Eu acho que o Praz, o que ele fala, assim, é uma grandeza fora do comum. O Jean também assumiu no vestiário a culpa por ter errado o pênalti. E isso mostra a grandeza do jogador, a personalidade que eles têm. Mas ele está errado em falar isso. Porque quarta-feira ele pegou bola que, se não está ali, o time da Argentina empatava. Então, quem está dentro do campo está sujeito a erros. E agora não é ele o culpado, como não foi o culpado por nós ter ganho também. Culpados somos todos nós, um pouquinho cada um, e cabe ao Jean também, não tem meia culpa. Eu errei, perdemos por causa disso. É um grupo todo que perde e a gente tem que administrar, saber perder. Faltou um pouquinho de agressividade? Faltou. Talvez mais de um pouco. Mas isso a gente busca. Você não pode criar uma instabilidade interna e daqui a pouco ninguém achar que joga. O time é bom, tem uns momentos em que as coisas não deram certo. Hoje, numa parte, foi isso. Nos detalhes das conclusões certa e errada, a gente perdeu. E vamos administrar isso para quarta-feira poder vencer. Todo mundo fala, né? Pô, o Palmeiras gastou milhões, o Palmeiras gastou milhões, o Palmeiras gastou milhões, tem a obrigação de ganhar. Eu tento tirar esse peso, porque futebol não existe isso aí. Não existe no futebol porque você gastou milhões, você é obrigado a ganhar. Você tem que ter uma regularidade maior durante as competições que você está envolvido, e são muitas. Acho que eram 2 gols defensáveis. E até se eu disser que não eram, eu vou estar me rebaixando, né? Porque eu vou dizer que são 2 gols que eu não teria condições de pegar, não. Totalmente defensáveis. A minha posição tem isso, né? Eu tenho, acho que, quase 230 jogos pelo Palmeiras. E difícil acontecer. Acho que na minha lembrança não vem muitas falhas assim. Meus companheiros não jogaram mal. E tem o trabalho também, todo que a gente faz durante a semana. É um trabalho muito puxado, muito pesado. E quando chega no jogo e a gente não consegue ter uma boa apresentação, a gente fica frustrado pelo esforço que a gente fez a semana inteira. Coisas aqui, para essa ala daqui, ó. Ali, ó. Seu Pascoal, seu Mano, em primeiro lugar. Tá aí, o Cuca calou vocês novamente. Porque na sexta, quando o Cícero falou, ó, dinheiro não faz gol. Vocês aí falaram um monte. Tá aí o Cuca 1-0 pro Cuca contra vocês. 2. Não faz gol, mas compra quem faz. O seu Mano e o seu Pascoal, que falaram, não, tá certo, a calça-vinho, quem tem que tava de calça-vinho perdeu. 3. Novamente, Fernando Praz calando o seu Mano e o seu Pascoal, quando fala, os 2 gols eu errei. Então vocês têm direito a falar. Mas quem disse que ele não errou? Ele próprio reconheceu. Mas eu acho que o Jailson é mais goleiro que ele hoje. Vocês têm direito agora a falar. Ó, eu não tiraria o Fernando Praz. Da minha parte para vocês. Eu não tiraria o Fernando Praz do gol do Palmeiras, e com certeza o Cuca não vai fazer isso. Porque aí você queima o atleta. Não vai tirar o Fernando Praz do gol, vai jogar contra o Internacional. Como é que o senhor garante isso? Quer fazer uma apostazinha para quarta-feira? Quem que vai jogar no gol do Palmeiras? O senhor vai dizer que sabe o que você vai dizer? Eu conheço o Cuca, porque eu trabalhei com o Cuca. Eu não tô falando. Você escutou eu falar alguma coisa? Muito bem. Eu quero fazer uma apostazinha com o senhor. O cara dele vai segurado, como é que é? Conheço muito bem o Você Cuca. fez a testa, você arranhou a testa. Brigou com o Já Tigre. a segunda vez, você arranhou 2 vezes a testa. Arranharam minha testa? O que você fez aí? Foi com o relógio, acho que é o seu relógio que tá arranhando a sua testa. Não, é do outro lado. Vamos ver os relógios dos nossos câmeras. Mas você tá com essa testa de Sharpay? Bom, vai. Eu não tiraria o Foi o alfinete que ele 53 anos. Eu não tiraria também, acho que o Cuca não vai fazer isso. E acho equivocada a decisão do Cuca de poupar boa parte do time do Palmeiras para esse jogo contra o São Paulo. A rivalidade é muito grande e poupar jogadores num jogo como esse é sempre um risco. O Pascoal, o momento certo para que você tire o Fernando Praz é numa, sei lá, entrada de algum jogador, alguma lesão, aí você faz o período aí para que você possa fazer talvez essa mudança. Porque se você tira o Fernando Praz hoje, mesmo eu entendendo que o Jailson é melhor tecnicamente do que ele,
você queima o jogador, você queima o ídolo. Não dá pra fazer isso, concordo contigo. Mas o momento que acontecerá Não, isso o é uma Cássio era possível pra tirar. lesão do Fernando Praz. O Cássio tira, Pra cara. vocês que não se lembram, Não fez nada. Querendo te enganar. o Cássio ele saiu por deficiência. Você já vai falar que eu preciso chamar. Não dá, aí depois você reclama. Você já vai falar. É que você tá meia hora e você O não chega a Cássio ele tava conclusão. mal fisicamente, é diferente O do caso do próximo Fernando Praz. aniversário